Olá a todos, meu nome é Laender e sejam bem-vindos a mais um episódio do CuboCast, o podcast da Cubo 3, onde nós falamos sobre dados, tecnologia, carreira e outras casualidades. E o convidado de hoje que eu trouxe aqui é o Newton, seja bem-vindo, Boa. especialista em Tableau. Hoje é pra gente tirar um fight aqui, né? Não vamos falar de Tableau também, mas Vai não só de acontecer. Tableau, né? Vamos falar de tudo aqui. Boa. Newton, seja bem-vindo, né? Pro pessoal que ainda não te conhece, vai te conhecer agora. O Newton é especialista em Tableau, mas além disso, né, especialista em dados e já passou por grandes empresas como Azul, Lego, Raizen, né, tá trabalhando agora na Embev. Eu queria que você se apresentasse pro pessoal, quem é o Newton, né? Qual que é a especialidade assim Boa. que o Newton tem para que a gente possa começar esse papo nosso aqui. Boa. Bom, sou o Newton, né? Eu trabalho com dados há cerca de mais ou menos uns 10 anos. Basicamente toda a minha experiência, né? Assim, grande parte da minha carreira, ela foi focada em Tableau, né? E mais recentemente, nos últimos 4, 5 anos, eu venho focando bastante nessa área de dados de modo geral, né? Então, falando mais do ponto de vista de produto do que só tecnologia de fato, né? Eu já passei por algumas empresas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? Então, morei já na Alemanha, nos Estados Unidos, em Portugal, trabalhando, né, com soluções de dados, né? Trabalhei na Alemanha na área de construção de soluções globais, né? E também sou professor em faculdade, né? Então, dou aula em algumas das principais faculdades privadas aqui no Brasil, né? E acho que de modo geral é isso, assim, um breve resumo, né, da minha carreira. Estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite. Não acredito ainda que depois de 5 anos, né? Cara, e como passa rápido, né? Eu lembro que a Sim, gente se encontrou em alguns eventos, né? Que a gente palestrou, né? sim, Os SQL Saturday da vida, Belo Horizonte, Belém, né? A gente já teve sim. alguns eventos, Vitória, Vitória. Aí teve alguns eventos juntos, inclusive a gente voltou de um desses eventos juntos, né? De, exato. de voo. Eu, você e o Fabiano Amorim. E tem até foto desse evento, depois, né? Essa foto ela vai ser divulgada depois. Tem mais de 5 anos isso, hein? É, E como que esse mundo dos dados nos leva a caminhos diferentes, né? A gente estava até falando sobre isso. sim, O Newton eu conheci, cara do Tableau ali, né? Então, assim, eu até brinco que o Tableau não tem comunidade, aí você tem que enfiar no meio da comunidade nossa. exato, exato. Mas isso vem mudando. Vem mudando, boa. Mas o ponto principal aqui que eu quero trazer pra galera, né? E por que é importante trazer pessoas aqui também que tem essa visibilidade, que você até tocou num assunto interessante agora, que você tá expandindo mais, né? Saindo muito do foco ferramenta, né? Sim, Que era o Tableau, mas a gente tem tantas outras ferramentas, né? E geralmente a gente começa por uma ferramenta, né? exato. E o Newton começou pelo Tableau. A grande maioria do meu público aqui provavelmente começa pelo Power BI, que é por onde me conheceu, né? Sim, Ou o Excel, a grande maioria das vezes também é Excel. Mas geralmente o começo é por uma ferramenta e a gente vai ganhando experiência e percebendo que a ferramenta é só um meio. Eu queria que você exato. falasse um pouquinho desse processo do Newton, de como foi, né, o começo com o Tableau, primeiro onde que o Newton conheceu o Sim, Tableau, né? Se foi no YouTube, onde foi que ele achou o Tableau, qual foi o boa. primeiro contato e como que ele foi evoluindo até encontrar a comunidade de dados de forma geral Sim, assim, e, né, até chegar hoje em estar trabalhando com produtos mais abertamente, né? sim, sim. Não, acho que já para começar aqui, a gente já começou em grande estilo, né? Porque essa é uma pergunta que para mim ela, ao mesmo tempo que ela tem um significado muito forte da carreira, né? Eu vejo que muitas coisas na minha vida eu conquistei por conta disso, né? E o primeiro contato que eu tive com o Tableau, ele foi no meu primeiro emprego, né? Quando eu trabalhava na antiga Eletropaulo, aqui em São Paulo. E eu conheci de uma forma muito peculiar, né? Então, caso você não saiba disso ainda, né? Eu comecei a minha carreira efetivamente trabalhando com Excel e Access, fazendo macro. Cara, e eu fiz isso também, viu? Eu vou te falar que a minha carreira começou basicamente também com Excel e Access. Eu Sim, não tinha os bancos de dados, fazia na realidade VBA, sim. e aí eu usava o Access como forma de armazenar os Armazenar os dados, dados, né? né? E usava o Excel para fazer interface. É Era isso. tipo front-end e back-end. Exato. O Axis era ali o lugar onde guardava os dados e o Isso Excel aí. fazia dashboard. É isso aí, é exatamente Né? isso. Antes da existência do Power BI, né? Deixa isso bem claro, hein, pessoal? E a minha vida, assim, eu trabalhava num departamento de CRM, né? Então, basicamente, a gente recebia diversas solicitações de clientes, né? Entrando em contato via call center, via loja, enfim, diversos canais de relacionamento. E o volume de dados, assim, para aquela época era muito baixo.
Mas o esforço que isso demandava era muito alto, porque existia também uma deficiência de conhecimento técnico das pessoas que trabalhavam ali no departamento. Quando eu cheguei, né, imagina, eu tinha 16 anos. Começou novo também nessa. Comecei novo. E aí eu pensava assim, né? Por algum tempo isso foi muito legal de fazer, sabe? Quando você tá ali no começo da sua carreira, de falar, cara, eu quero mostrar serviço. Quero fazer acontecer mesmo, né? E aí, depois de 3, 4 meses fazendo a mesma coisa todos os dias, você fala assim, cara, não quero isso pra mim. E aí eu falei assim, eu tenho duas opções, né? Ou eu saio da empresa e vou procurar um outro emprego. Só que aí eu pensei, poxa, estou numa empresa grande. Uhum. Quando que de novo essa oportunidade vai acontecer nesse momento, né? Porque se tem uma coisa que não volta é o tempo, né? Isso é verdade. Legal. E a segunda era, poxa, deixa eu entender aqui o que eu tenho de alternativa para eu começar a fazer um diferente do que eu estou fazendo. E aí na internet eu conheci algumas ferramentas na época, né? O Tableau ele estava começando a ganhar um pouco de espaço aqui no Brasil ainda. Uhum. Era um produto que é muito forte nos Estados Unidos e na Europa. Power BI, É francês? o Tableau ele é americano, né? Americano. Ele É foi que fundado em Seattle. é o nome parece francês, Parece né? francês, parece. Já me fizeram essa pergunta umas 2 vezes. E aí, né, acho que naturalmente, por ser um produto americanizado, né, ele estava começando a ser, né, ter um pouco mais de relevância aqui no território brasileiro, né? E aí, né, a gente tinha o Click naquela época, né, que Uhum. era, assim, líder absoluto em termos de Uhum. solução, né, com o ClickView e aí depois na sequência O veio o ClickSense. ClickSense. E aí eu falei assim, poxa, tem um produto aqui chamado Tableau que eu tô vendo que tem um potencial grande, é fácil, tem uma interface amigável, só que não tô achando nada relacionado a isso, né? E aí na época tinha uma pessoa da empresa que ela conhecia o Tableau, o nome dele é Alan Campos, e cara, para mim foi ali que eu tive o primeiro contato assim com o Tableau de uma maneira muito legal. Tipo, em questão de, assim, horas, o cara transformou uma planilha em Excel num dashboard customizado, visual, interativo. Eu falei assim, cara, tá aí, eu quero aprender isso. E aí comecei a ir atrás de conhecimento, pesquisa na internet, eu fui entender da onde que essa ferramenta existia. E aí eu falei, poxa, já entendi que tem potencial. Vamos começar a explorar, né? Então, o meu primeiro contato com o Tableau foi nessa necessidade, onde eu percebi que eu precisava de uma ferramenta para entregar alguma coisa para um gestor, né, para uma equipe, só que de uma maneira fácil, de uma maneira visual, inclusive, né? E sobre, né, o Uhum. questionamento, né, eu acho que teve um momento passado, né, e um momento presente, né, onde eu tinha o Tableau muito como uma ferramenta, né, como final, porque até então a demanda chegava, eu entregava e para mim acabou. Uhum. Só que aí, Você era mais um executor. executor, totalmente operacional, Uhum. né? No primeiro momento, você fala, poxa, eu sou o cara mais foda da empresa. E é a primeira reação que a gente tem mesmo, porque você tá entregando Você está aquilo entregando uma coisa que que ninguém é faz, inimaginável. geralmente. É inimaginável. Só que aí tem uma questão muito importante e as pessoas, eu acho que elas precisam entender cada vez mais isso, né? Você tem que estar onde mais gera valor. E não é fazendo dashboard. É você entregando uma análise que consiga responder o porquê que aquilo está acontecendo. Ou por que vai acontecer. E aí, quando eu comecei a. Isso foi muito interno dentro de mim, né? Uhum. Esse questionamento, falando assim, poxa, aonde é que eu quero estar? Né? E aí, nesse momento, eu falei assim, cara, eu acho que eu quero fazer mais do que só o dashboard. Eu quero mais do que só fazer a construção da base e transformar em insights. Eu quero estar ali sendo protagonista dentro das discussões estratégicas. E isso você ainda estava dentro da Eletropaulo. Isso, Você ainda não tinha. exato. Basicamente eu era o cara que produzia análise. Uhum. Só que aí eu falei, cara, não, eu quero estar numa reunião com todos os gerentes, eu quero fazer o mesmo trabalho que um analista faz hoje. Eu era assistente naquela época, Uhum. tá? Só para falar. E já Ganhava. ganhava visibilidade por causa da ferramenta, né? Exato. Visibilidade, mas ainda não remuneração. É. Mas é um processo importante, né? Faz Exato. parte Da dessa evolução jornada. da jornada, né? Isso. Para mim foi importante, porque primeiro eu entendi que o dinheiro não pode ser o seu objetivo final. Perfeito. Esse é um ponto fundamental para mim em qualquer momento da minha vida.
eu não coloco o dinheiro como meu objetivo. Porque eu acho que isso é uma consequência. É isso que eu ia falar. Ele acaba sendo consequência. À medida que você vai evoluindo e ganhando essa credibilidade, né? Sim, Essa autoridade, o dinheiro ele vem como como consequência disso. consequência, Mas sim. ele não pode ser o objetivo, né? Eu vou fazer Sim, isso pelo dinheiro somente. exatamente. Porque senão você acaba se frustrando, né? Esse é o ponto. Até porque no início o dinheiro ele não vai vir fácil, Não né? vai, não vai. Vai demorar um pouco. Uhum. Só que esse demorar pouco depende do quanto de intensidade você coloca naquilo ou não, né? Pô, você tem empresa, você sabe como é. Quanto mais você se dedica, mais resultado isso vai trazer, né? Naturalmente, quanto mais experiente você for ficando, Uhum. mais oportunidades de visibilidade você vai ter. E por consequência, cara, é uma coisa natural que vai começar a acontecer na sua vida. E então, só para fechar o ponto do momento, né, de transição, o que eu pensei? Eu falei assim, cara, eu quero ser o cara que realmente vai responder as dúvidas, as perguntas, mas não produzindo a análise, dashboard. Eu quero estar apresentando lá na frente para os gestores e respondendo questionamentos de negócio. E aí, nesse momento, quando eu coloquei isso na minha cabeça, que eu falei assim, eu quero estar presente nas discussões importantes. Isso para mim foi um divisor de águas. Porque aí eu comecei a me inserir, né, pouco a pouco nessas discussões. Uhum. Então, por exemplo, aí a pergunta mudava, né? Quando eu recebia um questionamento, né, um pedido, eu já perguntava assim: mas por que você quer saber isso? Por que isso é importante para você? Né? Como que você vai lidar com esses dados depois que eu te entregar? Isso é legal porque você está falando que é basicamente uma visão crítica. Você está pensando mais Sim, criticamente sobre aquelas solicitações que você recebia. Não sim, simplesmente, vou receber uma demanda, vou executar e vou devolver, né? Mas exato. o porquê Não é dessa fábrica, né? demanda, né? Não é a fábrica, exatamente. Exato, O porquê dessa demanda, né? Qual o exato. objetivo disso, né? O que que tem por trás? Sim, E quando a gente começa a pensar com essa criticidade maior, né? Com esse senso crítico, a gente começa a perceber que existem poréns, né, dentro desse processo. exato. Não é uma questão lógica, né, de sair do ponto A e ir para o ponto B. Tem um meio do caminho. E aí, a partir do momento que eu entendi isso, que eu falei assim, olha, por que você está precisando disso? Opa, mas espera aí. É por conta disso? E se de repente a gente colocar uma quebra assim, assim, assim? Vai te ajudar de alguma forma? E aí, esse foi o momento, né, start zero. Só que depois eu comecei a fazer o seguinte. Eu falei, pô, legal. Depois que a pessoa me respondia as perguntas, Uhum. eu falava, me mostra como é que você vai analisar os seus dados. Né? Me mostra o que você vai produzir de output com isso. Porque aí, quando eu estiver fazendo a sua demanda, eu vou pensar como você pensaria. Uhum. Então, para mim, esse foi o grande divisor de águas, assim, de hoje, por exemplo, conseguir, né, receber uma demanda, pensar com a cabeça do demandante e sempre, né, não sempre, claro, mas colocando uma cereja de bolo adicional. Então, tipo assim, a pessoa me pede um copo de água, eu já trago o copo de água gelado. Uhum. A pessoa me pede um hambúrguer assim, assim, assim. Eu já vou. Opa, tem um complemento aqui chamado batata frita. Então, sempre com esse olhar de visão de negócio, mais Uhum. pautado em dados. Então, eu acho que ao longo da minha vida, né, eu fui caminhando para isso pouco a pouco, né? E não foi uma jornada do dia para a noite. Uhum. E aí, quando eu percebi, eu já estava nesse ponto que eu gostaria. Legal. Você falou então aí do seu primeiro contato, né? Você encontrou um colega ali que te apresentou o Sim, Tableau e tudo mais, e que a ferramenta ela foi importante nesse processo, foi. né? De primeiro te aproximar do mundo de análise de dados, ainda mais, né? Sim, E também te colocar próximo das pessoas que tomam decisões, porque no final das contas, por mais que você estava numa posição de auxiliar ali, de assistente, né? sim, Você estava próximo dessas pessoas que demandavam de você, e depois você abriu a mente para ir além, né? Buscar, pensar mais criticamente sobre isso, né? exato. Isso você fez com o Tableau, mas poderia ter sido feito em qualquer outra ferramenta. Poderia ser o Sim, Excel, né, o Power BI. A ferramenta que você encontrou naquela época foi sim, o Tableau, né? Como que é a sua visão em relação ao uso de ferramenta? A gente até brinca aqui, né? sim, Eu sou mais conhecido pelo Power BI, que é a ferramenta que eu acabo utilizando mais, né? Ensino aqui no canal. Porém, existem diversas outras ferramentas que fazem esse processo, sim, né? Qual a sua visão sobre isso, né? Existe uma ferramenta melhor que a outra? O Power BI é melhor que o Tableau? sim. Olha, essa é uma pergunta bem capciosa, né? É o tipo de coisa que a gente tenta, né, dar uma esquivada. Mas eu acho que assim, existe o Newton de 10 anos atrás, existe o Newton de 5 anos atrás e o de 2 anos atrás.
E como tudo na vida, eu acho que é uma jornada que você vem, né, percorrendo. Né? A gente estava até conversando nos bastidores agora há pouco, né? E uma coisa que é muito interessante é que eu acho que existem ferramentas, claro, que a gente sabe que não estão naquele estado da arte ainda. Que também é um processo de maturidade da ferramenta. Que pode ser que Exato. amadurece ou não, mas Exato. é a disponibilidade Exato. O dela, né? futuro é incerto, Aham. né? Exato. E existem ferramentas que elas estão ali já mais consolidadas, né? Você vê que tem empresas que estão usando, né? Então, claro, né? Hoje o mercado, né? Ele basicamente, ele é grande parte dele é Power BI, Uhum. né? A gente tem na sequência o Tableau e na sequência a plataforma da Click, né? Uhum. Qual que é a minha opinião atual sobre isso, né? Eu acho que não tem ferramenta melhor ou pior, né? Tem aquela que vai ajudar você a resolver o seu problema, né? Então hoje eu tenho um problema que eu preciso analisar, eu preciso processar, manipular os meus dados e visualizar essas informações. Colocado esse desafio, tem ferramentas que elas atendem melhor ou pior essa necessidade. Se você tivesse feito essa pergunta para mim há 10 anos atrás, eu responderia sem sombra de dúvida que era Tableau. Sem dúvida nenhuma. E a gente entraria numa discussão aqui, e eu falando por que eu acho que é Tableau, e você por que você acha que é Power BI. Uhum. Mas, até baseado na minha jornada, experiência de vida, né, eu percebi o quê? Né? Que tem, sim, algumas situações que uma é melhor que a outra, mas tem algumas que não. E tudo bem. Só que o ponto é, né, o quanto que você tem de expectativa que a ferramenta possa te auxiliar. Né? Então, é importante ter essa visão. E é legal você falou, a ferramenta é um auxílio, né? É um Ela, auxílio. ela vai ser ali que vai te ajudar a resolver o problema, mas não vai ser Exato. ela que vai resolver o problema, né? Perfeito. E a gente tem que manter uma coisa na cabeça que é super importante, né? Sem clube de fãs, né? Uhum. Eu acho que assim, a ferramenta ela é um caminho para habilitar o seu problema, né? Para resolver aquela dor. Uhum. Para o tomador de decisão, para o executivo, para o seu stakeholder, cara, ele não tá nem aí se vai ser Tableau, se vai ser Power BI, se vai ser Click, Você vai ser Excel, né? se vai ser Excel. Ele quer que o problema seja resolvido no final do dia. Mas é claro, né, que dependendo do tamanho da empresa, do porte, por exemplo, existe um negócio chamado maturidade, né, jornada de cultura data-driven. Uhum. E a gente sabe que o rapidinho, né, hoje, amanhã ele vai precisar ser resolvido. Ou seja, E pode sair caro, e né? pode sair caro. Então, quanto mais consciência e maturidade você ter sobre esse tipo de questão que é importante no dia a dia, mais fácil vai se tornar para você lá na frente. Então, você ter a consciência de que, olha, eu preciso escolher uma ferramenta que ela não precisa ser perfeita, mas que ela atenda grande parte das minhas questões aqui e eu consiga saber que essa ferramenta ela tem um roadmap futuro de melhorar algumas coisas que hoje ela não está tão boa. Uhum. E eu acho que é aí que entra essas duas ferramentas que a gente está falando aqui. Uhum. Tableau e Power BI. E que são as ferramentas que mais cresceram, né? Nesse Sim. período, se a gente pegar aí os últimos 5 anos, Sim. são ferramentas que vêm dominando o mercado, né? Absurdamente. Absurdamente. E é interessante, e a gente vai entrar num outro assunto agora, que é o quão importante é a comunidade nisso. A gente estava até brincando ali, falando, Sim. né? O Power BI hoje, você falou que é a ferramenta que está ali em cima, né? Logo Sim. na sequência vem um Tableau. E a Sim. comunidade passa por isso, né? Hoje a gente tem uma comunidade muito ativa, principalmente aqui no Brasil, Sim. de Power BI. Então, se acha conteúdo mais facilmente, né? Pessoas Sim. criando conteúdo sobre a Conteúdo ferramenta em português, né? Você vê suporte, dúvidas da galera ali sendo respondidas também, até por causa dessa comunidade. Sim. E você falou que o Tableau também está melhorando isso, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho de como foi o Newton, né? Porque eu conheci o Newton na comunidade de Power BI. Exato. É engraçado isso, né? É. Porque por mais que o Newton ele tava vindo ali do Tableau, ele tava no meio ali da comunidade da galera de Power BI e dados. E Microsoft. E né? Microsoft. Eu brinco, porque o Tableau não tinha comunidade, falei, deixa eu Sim. entrar aqui. Mas Opa. você falou que isso tá melhorando. Conta um pouco, como é que foi que você chegou, né, nessa galera aí da comunidade de Microsoft, vamos resolver assim. Claro. E como é que tá esse crescimento da comunidade de Tableau hoje? Não, perfeito. Eu acho que assim, né? Essa pergunta ela é interessante porque ela tem diversos tipos de respostas, né? Eu vejo assim, né? Tableau é uma ferramenta de visualização de dados. Então ela não é um banco de dados. A minha carreira eu comecei com SQL Server, trabalhando com o banco de dados da Microsoft. E aí quando eu entendi isso, que eu falei assim, poxa, o Tableau ele precisa de um local para se conectar nos dados. E a gente tinha Excel
E aí eu comecei a explorar um pouco mais sobre bancos de dados da Microsoft, né, o SQL Server e tudo mais. Para mim foi uma coisa muito natural. Eu confesso que eu nem lembro como foi que se deu esse movimento de eu entrar na comunidade Microsoft. Eu tenho alguns nomes assim na minha cabeça, né, como o Dirceu, como você lá no início, algumas pessoas que, assim, de novo, né, sou muito grato por tudo que aconteceu ao longo da minha vida, porque algumas pessoas, graças a Deus, abriram as portas para mim. Uhum. Porque imagina a seguinte situação: você trabalha com o Microsoft, eu trabalho com Power BI, com Tableau. Não é estranho para você eu ir falar sobre um produto na sua comunidade que é completamente concorrente? Estranho, né? Mas é legal, eu gosto, né? E eu falo assim, pelo menos é a minha visão agora, Sim, tá? Eu gosto de sempre ter. Eu sou o cara das visões divergentes. Eu acho sim, importante você ter pessoas que tenham opiniões e visões diferentes da porque isso sua, agrega. porque isso agrega e faz crescer. Sim, Então, eu sempre fui esse cara que, ao meu redor, eu nunca gostei muito de bolhas, sabe? Bolhas, bolhas, exato, bolhas. Eu nunca fui esse cara que gostei muito de bolhas. E eu acho que a gente tá cada vez mais caminhando para formar bolhas, né? Na nossa exato. comunidade de forma Sim, geral. E eu acho interessante, eu acho importante ter pessoas com visões divergentes falando sobre um assunto diferente, sobre um perfeito. concorrente que seja, porque igual eu falei, para mim é ferramenta, né? Se Exato, daqui a pouco eu ver que aquela outra ferramenta ela vai resolver o meu problema, por que não conhecer, né? E exato. isso foi um dos aprendizados que eu tive na minha vida lá no início, porque eu comecei com Excel. É E, verdade. cara, quando alguém chegava para mim, né? Eu já falei isso, aconteceu algumas vezes aqui. Quando alguém chegava para mim, olha essa ferramenta aqui e tal, eu Hum, falei, a minha resposta era, eu já consigo fazer isso no Excel. E eu era fechado, de verdade, assim. sim, E eu vejo o quanto isso foi prejudicial no início, porque às vezes deixa a gente. Tira a gente a oportunidade de conhecer coisas novas, sim, ferramentas melhores, né? De conhecer alguns pontos interessantes. E o que eu vejo é isso. Ter essa oportunidade de ter pessoas divergentes ajuda muito nesse sim, processo, né? Então, por isso que eu falo, se vier um cara aqui que quiser falar de clique, de Tableau, igual tá trazendo aqui, eu acho super válido, entendeu? sim. Porque abre a mente, expande a nossa mente, né, em relação É. a isso. E eu vou dizer o seguinte, né? Eu acho que foi muito importante, talvez, esse movimento de o Newton ter a iniciativa, né, e a Uhum. coragem de ir falar num evento Microsoft, porque isso começou a mexer de alguma forma com o mercado. E por que que eu falo isso, né? Teve uma questão muito importante, eu recebi diversos questionamentos disso, tá? Inclusive, eu já tive a oportunidade de palestrar num SQL Saturday Uhum. dentro do headquarter da Microsoft em Nova York, na Times Square, Uhum. num evento que foi muito legal. Tive a oportunidade de conhecer o gerente de programas do Power BI nos Estados Unidos. E quando ele, né, tomou conhecimento que a minha palestra dentro do escritório da Microsoft era de Tableau, cara, foi uma coisa assim que foi um divisor de águas, assim, porque ele falou, cara. E aí, de novo, né? Bastidores totais. Esse evento já aconteceu tem mais de 4, 5 anos, né? Coisas que a gente não comenta, né, de maneira aberta. E aí ele falou assim, cara, eu gostei muito da sua palestra. Porque a gente aqui dentro de casa tá pensando várias coisas de roadmap futuro do Power BI. E aí a sua palestra me mostrou que a gente tá no caminho certo. Claro, tem algumas coisas que a gente sabe que um faz melhor que o outro, né? Mas, naturalmente, né, o mercado tá aí justamente para isso, né? Uhum. E foi muito legal. E assim, o fato de eu ter palestrado em vários eventos, né, da comunidade da Microsoft, para mim foi muito bom porque hoje eu, por exemplo, sou um cara que eu trabalho 100% com cloud. Uhum. Trabalho com Microsoft Azure. Então, o fato de eu ter começado lá atrás nessa jornada de produtos Microsoft no mundo on-premise, Uhum. para mim foi um conhecimento que me agrega muito hoje, né? Em termos Perfeito. de banco de dados, SQL, né, provisionado na nuvem, toda a parte de infraestrutura de data center. Então, você vai vendo, né, com o passar dos anos, que o conhecimento que você adquire hoje, por mais pequeno que ele seja, lá na frente você vai lembrar disso e vai falar, poxa, eu já tenho um conhecimento sobre isso. Agrega, né? Agrega. E aí, assim, né? Então, de novo, né? Tem o Newton do passado, né? Que palestrava muito sobre tecnologia, sobre ferramental, mas hoje eu vejo a ferramenta, né, como um meio, de novo, para responder uma pergunta, para atender uma necessidade, uma dor, porque é aquilo, né? Para o cara lá na ponta, o cara que vai estar recebendo o produto final, ele quer garantir que aquilo vai estar sendo feito
mas que o dado dele, a análise, o KPI dele vai estar sendo apresentado como ele gostaria. Então eu acho que tem muito disso ainda envolvido, que não é só a ferramenta, né? É o porquê que você está fazendo aquilo e no longo prazo, né? Perfeito. Ainda dentro do tema de comunidade, você falou que ali até nos bastidores a gente tá começando, você falou, tá mudando isso, né? A gente tá falando da comunidade, né? Eu vou comentar. Você já foi embaixador da Tableau na América Latina, Sim, né? o primeiro. O primeiro, inclusive. Como é que tá esse movimento da comunidade de Tableau, né, nesse meio? Olha, eu digo que é assim, né? A gente tem muitos usuários de Tableau no Brasil. Isso para mim é indiscutível, é fato. Só que o ponto é que de comunidade para comunidade a gente sente que tem umas diferenças, né? Então, Power BI indiscutivelmente tem um volume muito maior de pessoas trabalhando e Tableau menos, né? Então, a gente tem algumas pessoas, né, que trabalham muito forte com Tableau, posso até citar alguns nomes aqui de colegas muito queridos, inclusive, né, que a gente todos os dias, né, estamos tendo contato em relação a Tableau. A gente tem um grupo no WhatsApp, né, e aí, de novo, é um volume de pessoas menor, tudo bem, mas assim, são discussões muito ricas, né, com muita qualidade. Então, o que eu quero dizer, né, a Tableau ela oferece alguns canais, né, de comunidade. Fora do Brasil funciona muito bem, que é a questão dos fóruns, né, os canais oficiais que a própria empresa fornece. Aqui no Brasil, depois de alguns anos tentando algumas alternativas, a gente percebeu que o WhatsApp é o melhor canal que a gente tem disponível para manter esse assunto e essas discussões quentes, né? Então a gente hoje, né, eu sou responsável por um grupo, né? Tem uma outra pessoa também que trabalha, que é responsável por um outro grupo de WhatsApp e a gente fica o tempo todo, né, tendo interações, o pessoal manda muitas dúvidas lá. É uma coisa que, assim, como não é a nossa atividade final, né, ou seja, não é principal da nossa vida, então o tempo todo a gente está ali interagindo, tendo discussão, falando, como é que eu resolvo esse problema na ferramenta, como é que eu faço isso. Tem muita oportunidade ainda, isso é fato, né? Então, isso vem melhorando, né? Uma coisa que eu comecei esse ano de 2023, inclusive em parceria com alguns colegas da comunidade, né? O Marcelo Raz e o Saulo Said, que são dois caras que trabalham muito forte com o Tableau também, né? Inclusive, o Marcelo Raz, ele também é Tableau Ambassador, né? E a gente vem sempre provocando discussões, fazendo eventos, né? Coisas que normalmente é mais presente em outras comunidades, a gente está começando a fazer agora na nossa, né? Então, esse ano a gente já teve 6 eventos, né? Um por mês, né? Então, eu coloquei isso como uma meta pessoal minha, né? Em 2023, de fazer um evento por mês de Tableau. Então, o primeiro mês a gente teve o VP de Tableau aqui na América Latina, que é o Adriano. A gente teve o André Piotto e o Geraldo Osório, que são dois diretores aqui da Tableau no Brasil, falando sobre roadmap, dando visibilidade do que a ferramenta tá por vir, né? A gente teve também já o João Cristes, que é um gerente sênior lá da Oi. Então, o próximo evento, né? Aliás, o último evento que a gente teve também, uma presença internacional de um Tableau Ambassador que mora nos Estados Unidos. Estados Unidos não, Londres, que é o Tim Naguila. E o próximo mês a gente vai ter um convidado especial também, que é um head de dados que trabalha hoje na Porto Belo, né? O João. E, cara, a gente vem então, né, de novo, trabalhando para manter a comunidade ativa, né? Então hoje a gente tem um grupo lá ali, tem 2 grupos, né, principais, um com 1.000 pessoas e outro com 1.000 pessoas também, né? Mas a gente sabe que ainda tem muita oportunidade para expandir isso, né? E de novo, né, a Tableau hoje está presente nas maiores empresas do mundo, né? Isso aí é fato indiscutível, né? Então por esse detalhe, né? E de novo, já levando em consideração que a Tableau foi comprada pela Salesforce, então aumentou muito assim o volume de empresas, né, que estão começando, né, a implantar. Bom, isso é uma visão legal de se ter, né? Porque, igual a gente falou, o Power BI já é uma ferramenta que já está também nas grandes empresas, está consolidado, o volume de oportunidades que se tem é muito grande, mas também é bom ficar atento nos movimentos de mercado também, né? Sim. E isso é legal porque quando a pessoa, imagina um profissional que saiba Tableau e saiba Power BI, ele é o estado da arte, né? Porque ele pode sair de um para o outro ali, né? E é legal ter esse movimento que eu fiz. E é legal desse movimento, né? O Newton, você já trabalha. Sim. Por mais que a gente tá falando de Tableau aqui agora também, o Newton sabe de Power BI, trabalha, já esteve aí
nas Hoje nossas eu trabalho comunidades. com Power BI. Hoje o Power BI está presente no seu dia a dia. Sim. Inclusive, a gente vai falar disso aqui agora, um pouco da história, né? Você já passou por grandes empresas, Sim. né? E todas elas atreladas à área de dados ali, Sim. né? Você saiu da Eletropaulo, depois acho que você foi pra Lego. Isso. Aí eu acho que é legal a gente contar. Eu falo, cara, meu sonho era trabalhar na Lego. Eu queria brincar de montar os negócios, é legal. Sim. Mas a gente vai falar um pouquinho dessa história também. Mas voltando aqui no ponto do Tableau, é legal a gente ficar de olho nesse movimento de mercado, Muito. porque isso é constante, né? Ele é algo que é vivo. Sim. Então E o mercado cíclico. é cíclico. Ele tá aqui, a gente tá falando, né, de Tableau, de Excel, de Power BI, né, de Click. Sim. Então é sempre bom e existem locais que a gente pode ficar de olho nisso, né? O LinkedIn é um deles, ele tem um movimento muito Sim. grande, mas tem também os relatórios, como o da Gartner, por exemplo, Sim. que todo ano está publicando ali, né? Qual que é a sua visão, pelo menos para essas três grandes ferramentas, né, que a gente está falando aí, que são os três hoje que dominam o mercado, Power BI, Tableau e Click, qual que é a sua visão assim para os próximos anos em relação à sua experiência que está dentro de empresas, né, que já passou por grandes empresas e também dá aula em MBAs, né, tá com contato sempre ali com diversos profissionais de mercado, assim. Qual que é a sua visão para essas três ferramentas assim nos próximos 5 anos? Não, legal. Olha, indiscutivelmente, né? Uma vez por ano, então a gente tem o relatório da Gartner, a gente tem o relatório da Forrester, que são, né, empresas que elas se propõem a analisar, né, o contexto global de mercado e estudar as ferramentas, né? Então a gente tem a Tableau, a Microsoft com o Power BI e a Click, né, atualmente com o ClickSense e o ClickView, né? Em termos de competitividade para os próximos anos, e aí, de novo, né, falando de uma forma muito profissional aqui e transparente, né, eu vejo cada vez mais, então, a Tableau, né, e a Microsoft ganhando um espaço de mercado, né, e cada vez mais a Click, né, ficando numa terceira posição, né. Isso porque, né, a Microsoft, por exemplo, ela está com aquela estratégia de lançamento de release mensal. Então, que desde quando começou a Sim. ferramenta vem, né? Ela já e aí, uma coisa que é muito interessante, né? Eu fiz uma palestra recentemente no DBA Brasil e um dos dados que eu levantei para levar nessa palestra foi a quantidade de releases que a Microsoft versus a Tableau lança, né? Então, qual que é a estratégia que a Microsoft tem hoje? Lançamento mensal. Então, todo mês ela está lançando release de atualização. Isso é muito bom. E às vezes não é um volume gigantesco, né? Lança 2, 3, 4, são coisas pontuais ali, mas que vai melhorando a ferramenta. Exato. E aí agora eu vou dar um outro ponto de vista em relação à Tableau, né? Porque a Tableau ela tem uma outra estratégia de lançamento de release, né, trimestral. Então, qual que é o ponto, né? E aí, de novo, se você for parar para comparar as duas, né, o Tableau e o Power BI, né, o Tableau, ele já resolveu as questões básicas. O que eu quero dizer com isso, né? A grande maioria das features que ele já possui atendem, né, assim, sem dúvida nenhuma. A Microsoft, o que ela está fazendo agora? Ela está, né, cada vez mais colocando features, né, dentro do produto, de modo que às vezes são básicas, às vezes são avançadas, às vezes são intermediárias e por aí vai. A Tableau cada vez mais, então, ela vem melhorando o core básico, mas as features principais ela mantém da forma como está. E ela vem colocando novos conectores, a parte de mapa geográfico, enfim. Então, né, comentando aqui, né, release mensal com o Power BI e release, né, trimestral com a Click, com a Tableau, né? Legal. A Click, assim, de modo geral, eu vejo que ela está muito consolidada, ela está bem estabelecida, mas, assim, é fato que ela vem perdendo algum espaço de mercado por conta, né, das facilidades, né, da parte do self-service com essas ferramentas que a gente vem falando, né? Então, assim, é fato que as três irão continuar, né? E já tem um bom tempo que elas dominam o quadrante, sim, né, principal mais ali. de 5 anos já. Que só vem as três ali, né? Sim, mais de 5 anos que já tem as três ali. E assim, não é uma coisa que a Gartner tá falando, né? Porque a pesquisa que eles fazem é com mais de 5.000 empresas que eles pesquisam, que eles conversam, entrevistam e tudo mais. Então eu acho que assim, no longo prazo, vai continuar essas três, fato. Só que cada vez mais Tableau e Power BI e menos Click. Até peço desculpas aí pro Rodolfo Barbosa, que é o nosso amigo aí de comunidade. Inclusive, vou deixar um convite pro Rodolfo vir aqui também poder defender o Clique aqui depois, né? Fica o espaço aberto. Venha.
Boa. Falando então um pouquinho em relação às ferramentas, já que agora a gente já entrou, né, nessas diferenças, o Claro, que você vê hoje de principais diferenças técnicas? Vamos falar agora, focar em Power BI, tá? Vou deixar o claro. clique um pouquinho, né, de lado. O que você vê hoje de principais diferenças técnicas? Para quem está Sim, começando, ó, cara, preciso começar a aprender uma ferramenta, né? Tem o Power BI, tem o Tableau. Quais são as principais diferenças técnicas entre elas hoje? beleza. Essa é uma pergunta muito interessante. Parece que eu tô, inclusive, voltando no tempo e fazendo a palestra de novo de Boa. Tableau e Power BI. Mas tem um ponto que é interessante, que é assim, de cara, né, as pessoas elas lidam com uma diferença principal que é a seguinte, né? O Tableau é uma análise de cada vez. Então você não cria um dashboard logo de cara. Você precisa criar um gráfico de cada vez. E ao final que você tem ali toda a estrutura separada do seu dash, você monta isso num painel. Perfeito. O Power BI não. O Power BI você já tem um espaço ali em branco, né? O Canva. Ele é mais flexível nesse sentido. Exato. E aí você já vai construindo a tua análise realmente como um dashboard. E, inclusive aquele espaço em branco do Power BI é onde o seu usuário já vai ver o painel. Eu vou agora fazer o papel do advogado diabo agora, né? Claro. Que olhando para esse lado, no Tableau te força a pensar mais detalhadamente na análise que você quer fazer. Você vai Perfeito. colocar um gráfico, por que eu quero fazer esse gráfico, e depois eu simplesmente consolido isso em um painel. E o Exato. Power BI isso é mais aberto, né? Sim. Isso talvez não seria uma vantagem, pensando no potencial analítico da ferramenta, e agora eu estou fazendo o advogado diabo mesmo, entendeu? Não, exato. E isso é um ponto de vista que é super interessante, porque, como você falou, ele te força a fazer uma análise de cada vez. Então, o que eu quero dizer? Olha, eu estou fazendo uma análise aqui geográfica para entender aonde que está o meu maior volume de vendas hoje dentro do Brasil. Então, eu estou focando nessa análise, eu vou preparar todos os detalhes para eu conseguir construir uma visão que faça sentido geograficamente. Uhum. No Power BI, não. No Power BI você vai ter que montar o seu mapa e ao mesmo tempo você vai ter que pensar onde que ele vai ficar encaixado. Legal? E aí, de novo, né? As duas ferramentas, elas são boas, mas eu acho que depende muito do gosto do freguês. Uhum. Então, imagina, eu tenho pessoas que são mais analíticas, que elas querem aprofundar naquela análise e depois ela vai para a próxima, né? Então, é aquele conceito de uma coisa de cada vez. Uhum. No Power BI, não. No Power BI você já tem um espaço inteiro em branco, você já tem que entender aonde que vai ficar encaixado. E tudo bem. De novo, não é à toa que a Click também tem essa estratégia. Ela tem um espaço inteiro em branco, né? Onde você vai encaixando os seus gráficos e aí ao final você tem o seu dashboard. Nesse caso é a Tableau que tem essa questão diferente de Uhum. fazer um de cada vez. Sinceramente, no começo gera um pouco de estranheza para os usuários, mas depois de algumas semanas trabalhando, a pessoa ela já acostuma com esse formato de individualmente você ver cada análise. Entendi. Além dessa, assim, tem alguma outra diferença técnica ainda continuando o negócio? Ou você acha que De você vê que. capability técnica, É. tá? Indiscutivelmente, eu acho que os mapas que o Tableau possui são muito superiores ao Power BI. Indiscutivelmente. Uhum. Muitas Para possibilidades. análises geográficas, É, então, o Tableau você considera que ele está mais à frente, para assim. mim, indiscutivelmente. E no caminho inverso, o que você considera assim que o Power BI está mais à frente do Tableau? Para mim, o fato de já ser Microsoft já tá bem na frente por conta que tem uma O integração muito. ecossistema como um todo, né? O ecossistema, todo o backbone que ele tem por trás de integração com os outros serviços da Microsoft, para mim é um ponto positivo, né? Isso aí é fato. Outra coisa também, né? Mensalmente a gente tem as releases, né, de atualização e o que acontece, né? Naturalmente dá para entender que a Microsoft ela está trabalhando para melhorar o ecossistema do produto, né? Então, cada vez mais colocando conectores, trabalhando a parte de inteligência artificial, colocando toda a parte de facilidade de conexão aos seus dados. Então, cada vez mais você vê a Microsoft caminhando nisso, Uhum. né? É claro que assim, tudo depende da estratégia, né? Então, a forma como a empresa, né, o cliente, né, falando o cliente que está usando Uhum. o Tableau ou o Power BI, né, entender o nível de maturidade que às vezes o cara tem para conseguir utilizar o máximo da ferramenta. Porque é aquilo, né? Não adianta você dar a Ferrari pro cara se o cara vai andar 10 km por hora. Ou se o cara não tem nem habilitação, Não né? tem nem a CNH, né? Então, É isso aí. Agora, em relação à curva de aprendizado, assim, você que sim, já usou as duas ferramentas, né? sim, Tem uma que se destaca mais, que é mais fácil no início, sim. ou essa curva ela é constante? Como é que é em relação às duas ferramentas? Boa.
E eu vou falar isso baseado na minha experiência. Eu Uhum. trabalhei 5 anos focado só com Tableau. Uhum. Então, passei por diversos projetos de implementação em pequena, média e grande empresa. E aí chegou um momento, sabe aquele momento que você tem uma crise de identidade? Uhum. Que você fala assim, puxa, será que eu tô indo no caminho certo mesmo? E eu falei, cara, eu vou me submeter para experimentar um pouco mais outras, né, opções aqui que eu tenho. Vou usar umas drogas diferentes agora, né? Exato. E aí, eu acho que assim, em termos de curva de aprendizado em relação a Tableau e Power BI, eu acredito muito que o Power BI tem uma questão ainda que precisa ser analisada, né, com mais detalhe, que é a questão do DAX. Uhum. Para mim, indiscutivelmente, se a pessoa ela não consegue ter o pensamento lógico de compreender o que é o Data Analysis Expressions, cara, isso vai ser um bloqueio. Vai ter uma dificuldade. E eu vejo isso também, cara. É, Eu falo, eu como educador de Power sim. BI, eu vejo que a maior dificuldade das pessoas se travam na hora de pensar em contextos dentro do Power BI. Né? Se você não tem ali os drag and drops, as coisas que são simples, né? A pessoa não consegue evoluir muito. Sim. E realmente tem esse bloqueio na grande maioria das pessoas. Perfeito. Né? E por outro lado, a linguagem DAX ela traz um poderio, uma flexibilidade de análise Violenta. gigantesca, né, Sim. para o Power BI. Então, quando o usuário ele consegue ter esse desbloqueio, ele deslancha, ele vai longe e consegue fazer qualquer coisa dentro do Power BI. Né? Mas eu vejo isso também. Não sei de verdade ainda como que a Microsoft vai conseguir resolver isso, né? Se teria, se talvez já deixar algumas análises, ela até tentou, já tem as medidas rápidas ali, né? Os quick measures que dá para fazer, já tem algumas análises simples e ele gera o código. Sim. Tem agora também o Copilot, que talvez possa ser um caminho, né? De você, em vez de simplesmente montar o DAX, você fazer as perguntas ali, né? E tal, eu quero uma análise assim e tal. Mas ainda assim a pessoa precisa ter um poder crítico, né? De olhar para aquela medida que gerar e saber, será que isso aqui é realmente o que eu pedi, o que eu né? preciso? O que eu preciso. Então tem esse processo e talvez isso seja um ponto de maturidade. Perfeito. Né? E aí fica um desafio para a Microsoft, né? Agora, né? Vamos deixar eles Eu vou comentar, inclusive, sobre isso que você falou, de medidas rápidas. Porque tem um ponto de vista interessante, né? A Tableau ela já tem isso desde a versão 1, de medidas rápidas. Se você conversar hoje com qualquer usuário de Tableau, ele vai saber o que é uma Table Calculation. E o conceito é muito simples. Você clica na sua medida, você fala, olha, eu quero analisar essa medida como percentual do total. Só isso. Ele vai gerar para você uma métrica, né, customizada, e você vai adicionando suas dimensões. Só que é uma coisa tão simples, cara, que você não precisa perder muito tempo para ficar explicando para a pessoa. O que você precisa explicar é a questão do contexto, né? Se vai ser na vertical, se vai ser na horizontal, como é que vai ser isso? Eu vejo, né, a Microsoft lançou essa questão das medidas rápidas, né? Mas eu acho que ainda falta alguma coisa para destravar essa feature, entende? O fato dela estar ali já ajuda. Vou te contar, eu como especialista, assim, que já uso a ferramenta há mais tempo, e já entendo o DAX, eu vou te falar a verdade, eu uso quase nunca aquilo, entendeu? Eu prefiro escrever a medida do meu jeito. Eu quase nunca uso. E aí, por outro lado, eu às vezes, por não usar tanto, quando eu vou dar um treinamento e tudo, às vezes até esqueço de comentar sobre essa possibilidade, porque é algo que as pessoas não, sabe, ainda não entendem bem e tal, e aí fica esse ponto, né, de trava entre usar a feature e não usar, as pessoas conhecerem, né? E no caso ainda do Tableau, assim, é aquilo que você estava falando, né? Quando você se torna um usuário mais experiente, aquilo acaba, né, deixando de fazer sentido. No caso do Tableau, não, porque é uma feature que ela consegue se aplicar para aquela necessidade independente do seu nível. Do nível de senioridade da pessoa na ferramenta. Se você é um cara júnior, para você vai ser ótimo. Agora, se você é um cara sênior e você quer velocidade... falar, ganha produtividade. Produtividade, esse é o ponto. Perfeito. E pra mim, eu acho que é isso mesmo. Eu, às vezes, prefiro escrever, né? 99% das vezes escrever, porque pra mim é mais produtivo fazer aquilo com o meu raciocínio e escrever do que usar a ferramenta. Não, sem dúvida nenhuma. Acho que esse é o ponto mesmo. Boa. Saindo um pouquinho agora, né? A gente já falou muito de Power BI e Tableau. Acho que a galera já entendeu um pouco aí que tudo é ferramenta e no final das contas, qual a ferramenta que vai te ajudar mais a resolver o problema vai ser a melhor, né? Então acho que isso é indiscutível e é legal deixar esse ponto de vista. Mas saindo um pouquinho desse assunto agora,
Vamos falar um pouquinho dentro da experiência e da carreira do Newton, né? Ele já passou aí por diversas empresas. A gente falou, Sim, já começou no Tableau, começou no Tableau, foi para começou na Lego, depois, né, saiu da Eletropaulo, foi para Lego e passou por diversas empresas e hoje você tá na Embev ali, isso. né? E, cara, pela sua experiência de trabalhar em grandes empresas, como é que é a jornada de uma pessoa que está começando nessa área de dados, né, essa experiência, o que, que ele tem que focar mais e para você o que, que foi o maior diferencial, né? Se foi o ferramental, a sua análise crítica, o que, que fez diferença, né, para você passar por todas essas empresas e o que, que você teve de destaque em cada uma delas, assim? Não, perfeito. Eu acho que indiscutivelmente, Laender, soft skill é uma coisa fundamental. Uhum. Não adianta você ser o cara mais experiente, mais sênior do time, se você não consegue conversar de igual para igual com qualquer pessoa. Então, eu acho que ao longo dessas empresas que eu trabalhei nos últimos anos, para mim, o que eu levo de lição são os relacionamentos e as pessoas que eu conheci nessas empresas. Então, eu posso garantir para você, se eu pegar o meu celular aqui agora e ligar para qualquer pessoa que eu já tenha trabalhado no passado, cara, eu vou conseguir falar com essa pessoa e assim, o relacionamento vai ser ótimo. Perfeito. Primeira coisa que eu também falo, né, é sair pela mesma porta que você entrou. Então, se você entrou pela porta da frente, Inclusive, você já teve caso de voltar para a empresa que você tinha saído, né? exato, E voltar nela de sim. novo. E nessas empresas, né, até, se eu não me engano, talvez umas 2 ou 3 empresas, né, das últimas que eu trabalhei, eu comecei a me inserir mais em departamentos técnicos. Então, eu trabalhava numa área de tecnologia mesmo, Uhum. né? Mas a minha vida inteira eu trabalhei em marketing, eu trabalhei em finanças. Você é um cara de background de negócio. É, Uhum. exato. E isso para mim foi uma coisa que foi um divisor de águas, porque eu consigo falar de igual para igual com aquela pessoa, né? Com aquele stakeholder, tomador de decisão. Então, o que para mim foi fundamental, né? Primeiro, escuta ativa. Então, eu primeiro ouvi o que a pessoa tem para me dizer, eu absorver e, né, entender dentro de mim e depois devolver para a pessoa. Então, você ter essa capacidade de você mais ouvir do que falar no primeiro momento é importante para que a pessoa que esteja do outro lado possa te passar o recado que ela precisa e você conseguir, né, entender o que ela precisa, né? Ao longo dessas empresas, então, né, e aí de novo, tem algumas empresas que eu tenho um carinho gigante, assim, que eu cresci muito na minha vida, né? Até quando eu trabalhava na Shell, né, que era Uhum. a Raizen, né, Uhum. eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que era assim, foi um líder muito inspirador para mim, né, que é o Javier Alemandi. Cara, eu cresci muito trabalhando perto dessa pessoa. Então, eu consegui ter uma capacidade de visão de negócio que eu aprendia ali por consequência do trabalho que eu estava fazendo. Então, eu era analista sênior, Uhum. né, do time. Então, assim, todas as respostas de questionamentos eu precisava ter na ponta da língua. Isso para mim foi ótimo porque eu comecei a mudar a chavinha na minha cabeça para sempre me antecipar em relação ao que era me perguntado. Então, e de novo, não porque eu estou falando isso, mas você não precisa ter todas as respostas na ponta da língua. Uhum. O importante é você sempre ser claro e falar, olha, eu não sei essa resposta, mas eu vou atrás dela para te dar um retorno. É isso. E tem muita gente, né, que olha assim e fala, nossa, trabalhou em grandes empresas, né? Poxa, deve ser muito difícil. Eu não vejo como difícil. Eu vejo que cada vez mais você vai ser demandado. Uhum. Mas assim, o desafio que você tem na pequena empresa e que você tem na grande empresa, em grande resumo, ele vai ser o mesmo. Só que a diferença é o quanto de dinheiro tem na mesa nesse sentido, entende? Então, você trabalhar numa empresa que tem, por exemplo, US$ 1 bilhão de faturamento anual é diferente de você trabalhar numa empresa que tem um faturamento de R$ 1 milhão por ano, por Uhum. exemplo. Então, você conseguindo se situar nesse cenário e você entender que cada vez mais o seu trabalho tem um peso e tem um impacto muito grande na empresa que você está, isso faz com que você consiga se posicionar e navegar com tranquilidade nesses ambientes, né? Então, eu já trabalhei em empresas, né? Bens de consumo, de serviço, já trabalhei em indústria, trabalhei no varejo, né? Então, para mim, ter
todo esse repertório de empresas que eu trabalhei, uma coisa para mim que eu tenho muito claro é: o desafio é o mesmo, só muda a empresa, Perfeito. tá? Tem um ponto interessante aí, falando do background de negócio, que é o seguinte: eu vejo muita gente hoje, principalmente com o boom de dados, né? Que as empresas estão cada vez mais demandando profissionais de dados e tal. E tem muita gente que fala assim: vou fazer migração de carreira, quero ir para a área de dados, né? E tem gente que às vezes trabalha 15 anos, 20 anos em uma área e o cara às vezes quer fazer migração e acha que ele vai esquecer todo aquele background de Não, negócio dele exato. e levar para a área e migrar de área de dados, né? Mas, pelo contrário, dentro da área de dados, o profissional, ele tem que ter essa capacidade de Negócio. enxergar o negócio, né? Porque é isso que vai dar a ele o poderio de fazer as análises cada vez melhores, Exato. certo? Exato. Então, assim, você falou que trabalhou em diversas áreas e conseguiu navegar entre elas. Você vê que tem mais dificuldade com um profissional que é analista de negócio, vamos supor, especialista em finanças, especialista em marketing, entender e usar os dados a seu favor, ou o cara que está começando diretamente em dados, que não teve esse background de negócio, entender do negócio e aplicar isso a dados? Qual que é o caminho que você acha aí? Eu vou falar uma coisa que, baseado na experiência também, eu vejo isso, né? É muito mais fácil, tá, você ensinar negócios para uma pessoa que vende tecnologia do que o inverso, na minha opinião. E eu vou dizer por que que eu acho isso, né? Se você é uma pessoa de humanas, por exemplo, né, você entender sobre tecnologia vai ser uma coisa mais difícil para você no primeiro momento, a não ser que você precise muito fazer isso. Tá? Então eu vou dizer para você, eu trabalhei muitos anos no marketing, né? E acho que o grande porquê de eu ter tido sucesso trabalhando em marketing é porque normalmente a formação de marketing nas empresas ela vem de, né, escolas de humanas, né? E é muito difícil você explicar, por exemplo, o que é um SQL, o que é um banco de dados para uma pessoa que é de marketing. Isso vem mudando nos últimos anos. E é que marketing está falando de uma área que ela tem muitos indicadores na Pautado em natureza, é dados. tudo dados, né? É budget, é KPI de CRM, é KPI de branding. Cara, Digital, então, agora nem se fala, né? marketing digital, muitas métricas disponíveis em Google Uhum. Analytics, Salesforce, enfim, métricas de entregabilidade de e-mail, por exemplo. E aí, olha que interessante. As pessoas que trabalham em marketing normalmente, elas já são data-driven. Só que elas não sabem como chegar nesse data-driven. Porque tem um meio do caminho ainda que precisa ser, né, estudado, que você precisa conhecer de ferramentas para estruturar aqueles indicadores. E o contrário é mais fácil. Então eu sou um cara de tecnologia que eu sempre me dispus a entender sobre negócios. Então hoje, se você conversar comigo sobre CRM, que é a minha principal especialidade, se você falar comigo sobre métricas de branding, sobre métricas de entregabilidade de e-mail, por exemplo, né, falar sobre ROI, falar sobre orçamento de marketing, eu vou conseguir conversar com você tranquilamente. Por quê? Porque eu venho de carreira técnica, mas que eu me coloquei nesse estado para eu aprender sobre marketing, né? Por exemplo, você vai falar sobre finanças com um cara que trabalha, né, no financeiro. Você vai precisar entender sobre o que é uma DRE, como que é estruturado um orçamento anual, né? Fluxo de Fluxo caixa. de caixa, contas a pagar, contas a receber. Se você não entender sobre isso, você vai simplesmente ficar numa posição operacional de receber demanda, entregar demanda, receber demanda, entregar demanda. E é fato. Então, por isso que eu sempre falo, e eu falei no começo da nossa conversa, sempre que chegar um pedido para você, pergunta o porquê. Marca uma reunião com essa pessoa de 15, 30 minutos para ela te explicar do lado dela por que ela precisa daquele número daquele jeito. E aí isso vai começar a te dar um pouco mais de visibilidade do porquê que você tá naquele papel primeiro, mas você pode sempre, né, começar a avançar para uma posição mais estratégica. Tudo vai depender de você no final do dia. Ninguém vai virar para você lá ainda, ele vai falar, cara, você quer vir aqui apresentar o resultado numa reunião? Isso não vai acontecer. A não ser que o seu cliente tenha confiança suficiente em você para te falar, Laender, eu vi aqui que você apresentou um trabalho muito legal, fez uma análise super detalhada, super sólida. Você quer vir apresentar o seu trabalho numa reunião gerencial? E aí tá vendo como mudou a questão? Então eu sempre acredito nesse caminho, que é o seguinte: primeiro você mostra, ganha espaço, confiança, né? As pessoas vão começar a conhecer mais sobre você.
E aí, depois que isso tiver já bem estabelecido, você vai ganhar espaço naturalmente nas discussões importantes. Boa. Hoje você está ali na Embev trabalhando como gerente de produtos de dados, né? Isso. O que faz hoje, basicamente, e se os desafios hoje que você tem na gestão, eles são totalmente diferentes dentro da área de dados, quando você estava ali trabalhando mais nessa análise de dados diretamente, né? Qual que é a diferença para quem está já dentro da área de dados e quer chegar nesse cargo de gestão? E o que faz especificamente um gerente de produtos de dados ali? Não, legal. O desafio é outro, né? O jogo muda completamente, né? Você estando numa posição como essa, primeiro, você lida com uma coisa constantemente que é a expectativa de stakeholder. Uhum. Então você tem ali pessoas que estão com expectativa em relação à sua entrega. Então, de novo, comunicação é fundamental o tempo todo. E, de novo, transparência. Não pode ser uma surpresa no final do dia que aquela demanda não vai ser entregue. Entende? Uhum. Primeiro, né? Então, muita comunicação com o stakeholder final. E às vezes não é o stakeholder técnico, é o stakeholder da área de negócio. Uhum. Tá? Definição, gerenciamento de backlog. Né, o que é isso, né? Olha, hoje a gente está com a Squad, né? Que é o Squad, de novo, é um formato de trabalho de equipe, né? Que tem pessoas de vários perfis diferentes trabalhando para uma mesma necessidade. Então você pode ter engenheiro de dados, você pode ter cientista, você pode ter analista, você pode ter, enfim, diversos perfis diferentes trabalhando para um mesmo objetivo, com conhecimentos que se complementam, né? Então você faz gerenciamento de backlog, você faz alocação de atividades para as pessoas, baseado na experiência que aquela pessoa tem, pode ser que ela tenha uma melhor aderência para uma determinada tarefa, né? E, de novo, visão de longo prazo. Então o que você está fazendo hoje tem que ser uma coisa escalável. Tem que ser algo que as pessoas vão utilizar, que elas vão ver valor naquilo, e que, de novo, vai fazer com que a forma como aquele cliente final trabalhe seja avançada para o próximo nível. Então, eu vou dar um exemplo para você. Uhum. Imagina que todo dia você tem um arquivo em Excel, que ele cai dentro de uma pasta, numa pasta de rede. Aí o seu analista, né? Você como gestor, imagina que você é o dono da necessidade. Então você conversa comigo falando, Newton, eu preciso que isso aqui seja automatizado. Tá, mas lá ainda, por que você precisa disso? A gente sabe que é meio óbvio o motivo, né? Mas você chegando com essa necessidade para mim, eu vou falar, olha, a gente vai precisar aqui construir um processo de integração de dados que vai pegar esse arquivo automaticamente e a gente vai definir qual vai ser a ferramenta. Pode ser um Azure Data Factory, pode ser um Pentaho Data Integration, pode ser um Talend, pode ser um Databricks, qualquer plataforma que tenha essa capacidade de lá buscar o arquivo automaticamente. Isso vai ter que estar armazenado em algum lugar. Então a gente vai colocar um banco de dados aqui, um SQL Database, onde a gente vai provisionar ele na Azure, e esse banco de dados vai receber os dados que a gente está armazenando daquele arquivo CSV. Legal. Próximo passo. Você vai precisar construir um processo aqui de normalização e tratamento desses dados. Então, os dados brutos, da forma como eles estão, a gente vai refinar eles para criar uma view personalizada para o Power BI consumir. Que é praticamente o processo de ETL, você tá falando, obter o dado, Exato. Transformar esse dado, né, e disponibilizar ele. Exato. E aí, legal. Primeiro a gente está falando da estruturação técnica do produto, né? E aí, legal. Beleza. O que eu consigo fazer agora com esses dados? Quais são as visões que eu consigo prover? Eu preciso trazer dados internos? Eu preciso trazer dados externos? Qual é a atualização, a frequência de atualização desses dados, né? E aí, de novo, qual que é o SLA esperado para a atualização desses dados diariamente, né? E, de novo, aí agora a gente vai falar sobre observabilidade, né? Beleza. Esses dados estão sendo carregados todos os dias para esse banco de dados. Como que está a qualidade dessa informação, né? Qual que é o padrão esperado de dados que eu preciso receber? E aí eu vou colocar uma regra em cima desse pipeline para sempre que o dado for diferente do que eu estou esperando, ele me fazer um alerta. E aí você começa a falar de um processo mesmo de produto ponta a ponta. E aí, de novo, a gente ainda está falando de coisas, né, até triviais, né, básicas, né? Mas aí quando chega na camada do Power BI, aí você precisa sentar de novo com o seu stakeholder e falar, legal, como é que você analisa esses dados normalmente? Conta para mim quais são as apresentações executivas que você faz para o seu vice-presidente, para o seu diretor, para eu conseguir colocar isso dentro da minha ferramenta, para você simplesmente sair, né, de PPT
e começar a olhar o Power BI como uma ferramenta de interface final para apresentação executiva. Aí agora vamos fazer uma comparação, o as is e o to be agora. Então, as is... Que às vezes tem uma grande diferença, né? Tem uma grande diferença aqui. Olha o tanto de coisa que a gente falou aqui só nesses 2 minutos. Eu tenho um arquivo em Excel lá, um CSV, naquela pasta de rede, que eu preciso que o meu analista vá lá todos os dias, busque o arquivo, transforme ele, gere o Power BI, aí o cara vai exportar para o Excel, vai construir o PowerPoint e vai apresentar numa reunião. Só aí a gente está falando de uns 3, 4 dias de trabalho. E que vai ser repetitivo, né? Porque a próxima o arquivo vai chegar lá e vai ter que refazer esse processo Às de vezes novo. é diário, às vezes é quinzenal, às vezes é mensal. Legal. Agora, quando a gente coloca todos esses, né, esses layers dentro do processo, o que vai acontecer? Esse processo ele vai cair para uma atualização muito rápida. Coisa de 10, 15 minutos, tudo isso aí está pronto. Isso vai fazer o quê? Com que você tenha mais tempo durante a sua semana útil para você começar a pensar em, de fato, estratégias. Tá? Então, percebe a visão do como é e o que vai ser. Então, isso é normalmente o que um gerente de produtos de dados faz. Não é só isso, claro. Tem muito mais coisas envolvidas, né? Mas esse aqui é um grande resumo de um exemplo de produto que pode ser construído. Perfeito. Bom, isso aí me levou agora para um outro pensamento agora, que é o seguinte. Quando a gente começa, né, e aí você falou já lá atrás que existem níveis de maturidades dentro da empresa, de empresas diferentes, e às vezes dentro de uma mesma empresa existem áreas com níveis de maturidade Parece diferentes, que são né? empresas diferentes. São empresas diferentes, que às vezes tem uma área que está mais madura e outras menos, né? E quando você chega para um processo desse, fala assim, olha, você tem esse processo que você faz, né? Que leva 4 dias, 3 dias, e você chega para um colaborador que às vezes não tem essa maturidade e fala que aquilo vai ser feito em 15 minutos. Muitas vezes o primeiro pensamento dele é, vou perder meu emprego. Vai dar medo. Né? Vai dar medo, porque ele vai achar isso, olha, tá automatizando o que eu fazia aqui, não vão mais precisar de mim, quando na realidade o objetivo é liberar mais tempo dele para que ele possa fazer a análise que é o essencial, né? Que é o core do que um analista deveria estar fazendo, né? Como que é hoje a dificuldade de implantação de uma cultura de dados dentro de uma empresa, né? Para sair da empresa que tem ali o seu nível de maturidade zero, às vezes inconsciente, até chegar numa empresa madura, assim, é longo esse caminho, né? Como é que é essa dificuldade, assim, dentro da empresa ou até dentro de setores diferentes com esse nível de maturidade diferente? Eu vou te dizer que essa pergunta é muito interessante, porque eu já trabalhei em consultoria e eu já trabalho em empresa. Né? Então, hoje eu sou, né, o cliente, entende? Então, o que eu quero dizer? Quando você está em consultoria, para mim tem uma diferença muito clara que é o seguinte: o consultor ele tem um papel já definido, que é entregar o que foi pedido para ele. Então o cara vai, para ele foi pedir um painel em Power BI, ele vai entregar um painel em Power BI. Dentro da empresa é um pouco diferente, né? Quando você faz parte do negócio. Então você tem que entender a expectativa do stakeholder, você tem que apresentar para ele os benefícios, vantagens. Você tem que falar, olha, cara, não está perfeito ainda, mas só com isso aqui que eu estou te entregando, você já vai ter uma melhoria muito grande no seu processo. E aí você tem que fazer uma imersão de fato naquela realidade. Então imagina o seguinte, ó. Só nesse exemplo que a gente estava comentando aqui, o cara leva 3, 4 dias para fazer todo esse trabalho. O que eu estou propondo para você é passar a fazer em 15, 10 minutos. Legal. Então, você precisa, né, de novo, evidenciar essas vantagens de alguma forma para esse stakeholder. E aí, de novo, existem empresas que estão em maturidades diferentes, né? Então, eu, graças a Deus, trabalho numa empresa que tem uma maturidade muito bacana em relação a dados, né? Trabalho num time global, né, com pessoas de várias experiências diferentes, com maturidades diferentes, né? Isso faz com que a gente consiga propor soluções muito legais para os nossos clientes internos, né? E é legal lá ainda, porque, né? Agora falando, né, fora da empresa, inclusive, né? O desafio ele sempre é o mesmo, é você ter que vender aquele sonho, né? Então, na prática, hoje eu estou muito numa posição de eu preciso justificar que faz sentido para o meu cliente final, que aquilo que a gente está entregando vai melhorar a vida dele de alguma maneira, né? Esse é o desafio que eu vejo. E aí, de novo, existem empresas que têm estratégias de centralizar coisas e tem
empresas que têm a estratégia de descentralizar. Uhum. E aí eu vou falar uma coisa aqui que pode ser até que dê um assunto legal aqui logo na sequência, que é a estratégia de Data Warehouse, Data Lake e de Lake House e de Uhum. Data Mesh, Uhum. né? Percebe, né? São formas diferentes de trabalho. Uhum. DW, essencialmente, é um local onde você centraliza indicadores, né? Deixa coisas pré-calculadas lá dentro para pessoas irem buscando coisas que já estão prontas. Data Lake, Lake House são estratégias, por exemplo, mais ad hoc, onde o Uhum. dado existe Existe bruto. e você busca ele e faz a análise que você precisar. Exato. E aí você vai lá dentro do ambiente do Data Lake ou do Lake House e você busca os dados como você precisa. Então, nesse sentido, você precisa de um conhecimento até de SQL ou de Python para buscar essas Você vai informações. precisar tratar esse dado Você ainda, vai né? precisar limpar ele, Limpar isso. normalizar. E o Data Mesh já é uma estratégia diferente. É de você descentralizar, mas manter a governança. Então você tem, imagina o seguinte, você tem um ponto central dentro do seu Data Mesh, aonde várias pessoas podem estar consumindo no mesmo local, criando produtos de dados baseados nos domínios. Então eu posso ter um domínio de vendas, posso ter um domínio de financial, eu posso ter um de people, né, de RH. Então, Esses domínios seria semelhante dentro do Data Warehouse que seriam os data marks. por É isso. exemplo, Uhum. é uma ótima analogia essa. E de novo, né, as empresas têm estratégias que funcionam, mas tem estratégias que não. Particularmente falando, já tendo visto todas essas estratégias em funcionamento, para mim, Newton, eu tenho a opinião de que Data Mesh e Lake House, sem dúvida nenhuma, são as duas estratégias que vão cada vez mais ser, assim, protagonistas no modo de operar as empresas. Boa. Mas isso aí a gente está falando de um nível de maturidade maior. Né? Porque, primeiro, tanto de maturidade, seja ela do conceito como um todo, mas também técnica, né? Porque para as Também, pessoas utilizarem isso, você precisa ter uma maturidade técnica, precisa ter também. pessoas capacitadas tecnicamente para poder aplicar aquilo, né? Sim. E aí eu vou dizer uma coisa também, né? Tudo isso que eu tô falando de Lake House e de Data Mesh, na verdade não é sobre tecnologia. É sobre um conceito de como você vai começar a trabalhar. Uhum. E aí, de novo, né? É claro, sem dúvida nenhuma, você precisa ter um conhecimento técnico até um pouco mais do que iniciante, Uhum. mas quanto mais cedo você começar, melhor vai ser. Então, a parte de você, por exemplo, ó, hoje você está trabalhando em DW, Uhum. e aí você quer ir para um Lake House. Quanto mais rápido você ter a consciência disso, de que isso vai ser importante para você no médio e longo prazo, melhor vai ser para você lá na frente. Então, eu vejo assim. Por quê? Porque é uma estratégia realmente de você mudar a forma como você trabalha. Imagina que todo dia eu tenho uma carga de dados, que ela está processando dados no meu DW, eu quero levar isso para o meu Data Lake ou para o meu Lake House para permitir com que as pessoas de fato possam criar as análises. E aí eu vou te falar uma coisa, por que eu acho que isso é uma estratégia vencedora? Uhum. Pessoas têm necessidades diferentes. Então, Eu acho que eu já peguei o ponto. é, Tem necessidades diferentes e quando você meio que padroniza a análise, deixando dentro de uma data warehouse ali, você meio que está forçando ela a usar aquela só a visão. mesma ótica. Sempre a mesma ótica. Aí, partindo desse princípio de que pessoas têm necessidades diferentes, quando você entende isso, e aí o Laender tem uma necessidade, o Newton tem outra. Eu não consigo te dar o mesmo local para você consultar que eu. Uhum. E aí, quando você fala assim, não, eu vou fazer o seguinte agora, Laender. Eu vou pegar toda a fotografia do meu banco de dados que eu tenho lá, todos os dados que eu tenho armazenados e vou colocar isso num lake para você. Você percebe que o mar de possibilidades que você vai ter é muito maior do que um DW? Uhum. Porque o DW, essencialmente, ele vai estar estruturado como Star Schema ou como Snowflake, Uhum. né? Perfeito. Agora o Lakehouse vai ser diferente. Você vai ter lá todas São as dados tabelas. brutos e não estruturados, né? Exato. E aí o ponto é, tem uma outra visão desse processo que é a parte de capacitação e, né, conscientização em relação a dados. Então, eu acho que as empresas que entenderem que ao mesmo tempo que você tem uma jornada de transformação digital e de cultura data-driven, elas precisam ter também uma parte de academia de dados, vai ser game changer.
E eu vou dizer para você, eu tenho um amigo no Mercado Livre hoje, o André, que é o head de dados lá do Mercado Livre. Dentro do time dele, ele tem um pilar de ativação e academia de dados. Então, é uma área dentro da estrutura de dados do Mercado Livre que tem essa parte de capacitação. Isso é fundamental, porque imagina a quantidade de funcionários que tem dentro do Mercado Livre, trabalhando com dados todos os dias. Perfeito. E é importante ter essa visão de treinamento, né, de academia, porque a gente está falando de um ambiente que está em constante evolução, está mudando a todo Constante. momento. Então não existe hoje um profissional que fala assim, ah, vou fazer um MBA, vou fazer um curso e acabou aquilo, né? Não. Porque ele vai ter que estar se atualizando, vai ter que estar estudando. Então é importante ter também essa mentalidade de que o conhecimento ele é contínuo e você vai precisar, enquanto estiver trabalhando com dados, se Se atualizando, né? atualizar o tempo todo. É E uma carreira, é uma disciplina em constante é evolução. infinita, no final É, das contas, né? e a possibilidade que você tem de trabalhar dentro da área de dados ela é enorme também. Você pode trabalhar como engenheiro, como analista, como cientista, como PM, né? Você pode trabalhar como gestor, você pode ser o cara que é Scrum Master. Tem muita possibilidade aqui nesse meio. Você pode ser o cara que é BA, né? Business Advisor. Então, o cara que faz a ponte entre o negócio e a área técnica, por exemplo, né? E não só na área técnica, mas você pode trabalhar também na área de negócio, como foi o que aconteceu comigo. Uhum. Boa, Newton, acho que já deu pra galera assim, ter uma noção, né? Foi bem legal. Eu mesmo conheci algumas coisas que eu não tinha visão ainda, né? Essa parte do Data Mesh também leva muito para isso. É uma discussão que eu acho que dá para ter um episódio só disso aqui, Inclusive, né? Acho que depois a gente pode até marcar um segundo episódio para falar disso e eu acho que tem muito ainda que dá para ser discutido aí. sim, Mas assim, acho que foi bem enriquecedor e eu queria que você deixasse agora pro pessoal, né, um conselho, né, assim, para quem está começando, né, ainda está em dúvida, será que esse mundo é para mim e tal, baseado aí na sua experiência, essa jornada que você já teve, né, você ainda é um cara novo e já tá na área de dados há muito tempo e já passou por diversas situações, né? Quais seriam os principais conselhos que você deixaria para o pessoal que está começando e ainda está nessa dúvida, ou para quem já está lá dentro, né, e está ainda numa crescente, assim, buscando uma posição melhor ainda? boa. Para mim, legal. E eu vou dar então dois conselhos. Um para quem está no começo e o outro para quem já está, né? Uhum. Para quem está no começo especificamente, eu acho que o que você precisa manter em mente é não desista nos desafios mais complexos logo iniciais. Então, assim, no começo vai ser difícil, você vai ter dúvida em relação à remuneração, em relação a sucesso, em relação a tudo da forma como você está se vendo ali, né? Por que eu falo isso para você, né? Para mim não foi fácil no começo também. Para mim foi bem difícil. Eu tive bastante bloqueio no início da minha carreira, no sentido de, às vezes, eu ir conversar com um outro profissional que era mais experiente do que eu, e eu tive que ouvir que aquilo não era para mim. E E é aí. difícil, né? E é difícil. E é difícil. Só que eu tenho cabeça dura. E aí eu falei assim: não, eu vou estudar, eu vou mostrar que isso é para mim também, e é uma coisa que eu quero fazer para minha vida e tudo mais. Eu gastei comigo mais ou menos cerca de uns 20 a 30 mil reais logo no começo da minha carreira, porque eu acreditei que isso fazia sentido. Então eu já fiz muitos cursos, já fiz mais de 100, 150 cursos diferentes para me especializar. Uhum. Hoje, né, se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu não teria gastado tanto, porque hoje eu vejo que tem muitas formas de você adquirir conhecimento por outros canais, né? Uhum. Legal. E aí, então, acho que o primeiro conselho é não desista, né? Se mantenha firme no seu objetivo, tá? Conheça pessoas, não ache que você vai fazer tudo sozinho, porque no final é sobre a jornada e as pessoas que estão com você naquele momento, né? Eu conheço muitas pessoas hoje que trabalham na área de dados, né? De vários níveis diferentes. Pessoas que estão começando agora, pessoas que já estão há mais tempo, pessoas que já são heads, diretores de dados em empresas. E o desafio ele vai sempre evoluindo. Tá? Então hoje você tem um desafio técnico que, primeiro, é a primeira barreira de entrada. Então você vai precisar conhecer de uma ferramenta de visualização, você vai precisar conhecer de uma ferramenta, né, uma linguagem para você manipular dados, seja Python ou SQL, por exemplo. Então, se eu pudesse dar uma dica, né, algumas dicas aqui conheça algumas ferramentas, não precisa se especializar em todas elas, mas é importante que você tenha uma visão sobre
como que essas ferramentas elas se interagem, né? Segundo, né, procure uma área de negócio para você, né, entrar, para você poder se especializar. Se você está vindo de uma transição, pode ser então que você já tenha uma experiência prévia em alguma outra área do conhecimento e aquela área do teu conhecimento vai te ajudar a dar esse primeiro passo. Porque, de novo, né, é sobre negócios e sobre pessoas, né? Tecnologia, ela é um enable para você dar esse primeiro passo, né? Legal, então esse é um conselho para quem está começando agora. Agora, para uma pessoa que já está na área, né, já pelo menos há 1, 2 anos, né, eu acho que assim, você precisa começar a pensar o que você gosta dentro da área de dados. Né? De novo, eu tenho a grande felicidade de trabalhar com o que eu gosto. Então, assim, eu acordo todos os dias motivado, feliz, né, satisfeito com o que eu estou fazendo. Então, isso é muito importante você ter essa consciência. Né? Não vá trabalhar com alguma coisa que você não goste só porque você acha que vai dar um bom retorno financeiro, né? Porque no final de tudo, né? Você vai desmotivar e o resultado não vai ser o mesmo. Não vai motivar e a vida é uma só. Então imagina que você vai olhar para trás e vai falar, poxa, eu poderia ter sido mais feliz, né? Então, primeiro, né? Identifique uma área dentro da área de dados que você tem mais familiaridade. Cara, identificou isso, né? Agora entende quais são as possibilidades que eu tenho nessa vertente. Eu posso ficar numa linha mais operacional, numa linha mais tática, numa linha mais estratégica. E aí, de novo, o quanto você tiver engajado, motivado para isso, é o tanto de sucesso que você vai colher. Né? Então, eu digo, né, olhando para mim agora, né, ao longo desses anos, cada vez mais eu foquei em pessoas, né, e o porquê de eu estar fazendo aquilo. Isso fez com que eu conseguisse navegar com mais tranquilidade em pessoas importantes que são tomadores de decisão e tendo mais visibilidade, né? Eu tendo mais espaço para colocar ideias, né? E às vezes testar coisas que eu acho que na minha cabeça vai dar certo ou não. E aí, de novo, percebe que não tem uma fórmula mágica. Não tem um caminho certo que você vai fazer que vai dar certo. Mas tem algumas coisas que você pode começar a fazer que, né? Naturalmente, e isso baseado em pessoas que eu conheço que fizeram isso, dá muito certo, né? E aí vou dar até um exemplo para você, né? Esse ano de 2023, eu comecei mais uma meta minha também, né? De iniciar novas pessoas nas áreas de dados, né? Então eu peguei uma pessoa que está começando do zero e uma pessoa que já está inserida dentro da área. Então percebe que é um momento diferente de cada um deles, né? Esse cara que já está mais inserido na área de dados, a gente vê então, né, semanalmente, numa reunião de 30 minutos, a gente define milestones semanais para ele ir fazendo. Então, ó, essa semana você vai ter que mandar, sei lá, fazer uma apresentação para alguém na sua empresa para mostrar um projeto que você está trabalhando. E aí percebe, né? De novo, planta a sementinha ela vai começar a germinar e vai ganhar raiz. Então, de novo, para esse cara que já está inserido, funciona mais. Agora, para o cara que está começando, é outra ideia. Então, o cara precisa conhecer sobre SQL, precisa conhecer sobre Power BI ou Tableau, precisa saber sobre negócios, métricas básicas, né, da área que ele está trabalhando. Então, de novo, né, percebe que eu não estou dando um conselho, mas eu estou dando um caminho. Então, acho que seria isso, assim, que para mim funcionou muito bem ao longo dos meus anos aí de experiência. Boa. Newton, vamos deixar pro pessoal aí, ó. Eu sei que você tá lá no LinkedIn, tá começando no Instagram aí também, né? Sim. Vamos deixar aí. Tá fazendo dancinha no TikTok? Não, ainda não. Vamos deixar pro pessoal aí suas redes sociais, onde o pessoal pode encontrar. Boa. Minhas principais redes hoje, né? Aliás, a minha principal rede, né, é o LinkedIn, né? Então, você pode me procurar lá como Newton Kazuyuki Ueda, né? O Instagram eu estou usando mais para finalidade pessoal, né? Minha vida particular. E eu também tenho o meu WhatsApp, que também está disponível no meu LinkedIn, caso queira entrar em contato, enfim, tirar alguma dúvida, né? Ou esclarecer alguma coisa. Boa, a gente vai sempre deixar também aqui embaixo do vídeo, né, na descrição, todos os contatos, depois fica fácil de achar. Sim. Nome japonês é difícil às vezes digitar, difícil. Né? Mas vamos deixar aqui na descrição. Newton, primeiro, brigadão aqui, né? Foi um prazer ter você aqui, né? E já fica o convite para voltar pra gente falar desses outros assuntos com mais certeza. Técnicos também. Sim. Aí. E quem sabe depois trazer o Rodolfo e a gente fazer uma rodada fazer aqui, uma trio, mesa né? redonda uma mesa redonda de Power BI, Sim. Tableau e Click, né? Sim.
Pessoal, para vocês que assistiram o nosso vídeo até agora, não esquece de deixar o seu like aqui, inscrever-se no canal. Se estiver assistindo a gente, né, ouvindo a gente pelo Spotify também, não esquece de avaliar o nosso programa com 5 estrelas. Um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo episódio. Valeu e tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.